Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento e da hora e do espírito que você for ver essa gravação aqui. Eu gosto de falar, é a gravação ao vivo, que nem aqueles DVDs, né? O pessoal gravava antigamente. Gravação ao vivo da aula de arquitetura de sistemas. Eu faço a gravação no horário da aula, porque eu gosto de dizer para meus alunos apareçam na aula, né, cara? Tipo, é o final do período, faz parte do conteúdo, mas já no finalzinho eu não cobro presença, né? Aí, olha o resultado, nenhum aluno na aula. Parabéns para eles que dão grande valor ao ensino público de qualidade. Senhores, vamos lá, vou gravar aqui a aula. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é a gente continuar o assunto de padrões de projeto. Eu digo assim, talvez seja um dos conteúdos mais importantes para um desenvolvedor moderno. Entender orientação a objeto, entender como é que se programa a orientação a objeto de forma profissional. Então, eu estou dando essas aulas agora de padrão de projeto. A gente já teve a aula passada, eu falei do padrão, digo assim, o padrão base de todos, que é o padrão Singleton, né, cara? A gente falou do padrão do Singleton, não, a gente falou do injeção de dependência e do padrão estratégia. Então eu digo assim, são bons cards de entrada para o mundo dos padrões de projeto. E, cara, para continuar isso aí, a gente vai falar de um outro padrão agora, para aquecer, né? Para não começar muito pesado, a gente vai começar do Singleton. Então vamos tentar entender qual é a situação do Singleton. Existem situações onde você está trabalhando no sistema, você está desenvolvendo alguma coisa que você não quer de forma nenhuma que um objeto tenha mais de duas instâncias dele. Ninguém possa ter dois objetos daquele, só pode ter um objeto daquele cara no sistema. Aí o que acontece? Que objeto tipo esse aí? Às vezes é um cara que segura uma conexão de banco, uma conexão socket, alguma coisa. Você não quer ficar abrindo vários. Não, só quer um, entendeu? Para evitar duplicação, problema de cara ficar perdido na memória, alocando espaço, alocando recursos. Então, esse tipo de cenário, você precisa de um objeto que só possa ser instanciado uma vez. Então, para isso, aparece o padrão Singleton. Qual é o legal do padrão Singleton? O padrão Singleton ele faz uso de maneira assim, digo assim, prime, entendeu? De maneira elegante do conceito do contexto estático junto com o contexto dinâmico. Eu gosto de falar assim, é para isso que a gente tem contexto estático dentro da orientação a objeto. É para você usar dessa forma aqui, não para a gente programar numa linguagem orientada a objetos como se estivesse programando uma linguagem estruturada, tá? Então, o que a gente observa aqui? A gente cria uma classe Singleton que ela vai ter atributos estáticos. Olha que legal, cara, entendeu? Vamos tentar entender aqui. Esse cara aqui é o mais básico de todos, né? A gente tem a classe que a gente quer tornar Singleton. O que vai ter? Ela vai ter um atributo estático. Que ela inicia, assim, esse atributo estático, a gente inicia ele com uma referência nula. O que significa isso? Quando é inicializado, ele não tem nada. É nulo, tá? E aí o que acontece? A gente faz o construtor do cara, tranquilo. Quando esse cara tem um método chamado getInstance, pegar uma instância, me dá um cara novo dele, aí ele vai perguntar se aquele atributo lá, que é a referência do próprio objeto, é nulo. Se for nulo, ele cria uma classe. Aí é que ele vai criar a classe. E guarda a referência nesse cara aqui. Se não, ele vai retornar esse cara. Então a brincadeira sempre vai ser essa. Aquela classe agora a gente não vai criar ela a qualquer hora. Quando a gente criar a classe Singleton aqui, ó, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai checar se aquele cara existe. Se existe, pô, beleza, ele retorna a instância. Se não, ele cria a classe. Então a gente vai ter agora o que eu vou dizer assim, um anteparo. A gente vai ter um cara que prepara a classe que a gente quer que só tenha um elemento dela, entendeu? Então, vantagem, você pode ter certeza que vai ter só uma instância daquela classe. Você tem um ponto de acesso global, só pode acessar daquele jeito, tá? E ele só vai ser inicializado quando for pedido pela primeira vez. Ou, lembrando, enquanto aquela classe que aponta para existir, beleza. Se não, mas assim, como ela é estática, tá sempre lá, tá? A única forma de você apagar é de você setar ela para nulo. Aí você pode fazer isso, mas é uma melhoria que você pode fazer em alguns cenários, tá?
Então o programa todo você fica assim, a implementação leva sempre o seguinte, cara, isso gera um controle melhor sobre acesso a algumas coisas. Tipo, tem gente que não gosta de variável global, mas você quer ter um objeto que tenha o acesso controlado a certos atributos. Você quer saber quem está acessando o conteúdo, quem está pegando algumas coisas. Então, assim, esse método de pegar as coisas fica mais direcionado. Não pode vir de qualquer lado. Então, assim, você pode fechar para um método que vai pegar, etc e tal. Então, ele abre possibilidades de controle muito melhores para o recurso que está dentro do singleton do que simplesmente alguém criar do nada e pegar as coisas que quer, tá? Então, assim, esse negócio eu acho muito legal porque te dá a garantia de que você não vai ter um acesso não autorizado, que ninguém vai criar um objeto de um jeito diferente. Então, assim, é uma forma de você entender como as coisas funcionam. Bora dar uma olhada numa implementação aqui dele, simples que tem aqui. Esse que eu vou mostrar agora aqui, pessoal, são os exemplos que estão aqui, ó, dentro do Colab Web. Eu botei aqui exemplo dos padrões de projeto, fontes em Java. Isso aqui é daquele livro, o Heads Up Design Patterns, entendeu? O Use a Cabeça para padrões de projeto. Você no site dele tem todos os padrões que você baixa. Eu deixei aqui já liberado para vocês, mas já estou dando referência, tá? Para ninguém dizer que eu copiei, tá do nada, tal, não, tá tudo direitinho. O crédito é todo deles. É um livro fantástico. Eu recomendo a todo mundo, se puder, adquirir o livro. É um livro que eu digo assim, você vai usar para o resto da vida. Então vamos continuar aqui. Então aqui dentro do Singleton, se você olhar, ele tem aqui o clássico. O que é o clássico? É a implementação básica dele, tá? Então tá aqui, ó. Aqui ele está mostrando que ele não é thread safe. Isso significa o seguinte: o que é thread safe? Algumas implementações elas são feitas para funcionar em ambiente de thread. O que é ambiente de thread? São processos que rodam em paralelo que acessam a mesma memória. E tem outros que não são. Então esse aqui é um programa feito para rodar sem thread. Tá? É um programa que você vai rodar de forma linear, que não vai ter thread dentro da tua aplicação rodando. Aí ele funciona direitinho, tá? Mas sempre tem um aviso de que ele não é thread safe, ok? Então, tá aqui então, ó. Tá aqui a instância do singleton que você quer, tá? Tá aqui o teu inicializador e tá aqui, ó, o public static singleton, entendeu? Get instance. O que é interessante? Esse cara aqui, ó, ele pega, é um get instance. Então, assim, ele vai pegar a instância desse carinha aqui, ó, que é estático. Olha, lembrando, ó, você vai pegar de uma classe estática. Aí, quando essa classe estática não tem ninguém nela, aqui, ó, a instância dela aqui, a referência dela tá nula, ó, aí é que ele cria uma, senão ele retorna a referência que tá aqui. Um exemplo legal disso aqui, né? Esse chocolate aqui, vamos lá. Então vamos lembrar. Quando a gente tem um singleton, então a classe que a gente quer controlar o acesso, ela vai ter agora uma modificação no acesso dela. Vamos tentar entender. Então, a gente tem aqui, ó, o Chocolate Boiler, tá? Então, qual é a história dele aqui? Esse cara aqui, a gente só quer que só tenha uma instância dele. A gente não quer que tenha mais de uma instância dessa classe aí, tá legal? Então, ele tem aqui um estado chamado vazio e o estado boiler, cozido, ok? E tem aqui, ó, a implementação do modelo do singleton nele. Aqui a gente tem a instância única, né, dele, Chocolate Boiler. Então, vamos lá. O construtor dele, o que o construtor dele faz? Quando você, isso aqui não é um construtor, isso aqui é um método que é executado, né? Obviamente como construtor, né? Ele inicializa a empty como true e o boiler como falso. Legal. Então, aí aqui está a implementação do singleton nele, tá? Se a instância for nula, ele, ó, vai criar uma instância única do Chocolate Boiler. Aí criou aqui ele, ó, pô, entendeu? Show de bola, show de bola. E avisa, olha, retornando a instância bacana, aí retorna o cara. Então esse cara aqui, o getInstance, agora funciona aqui. Aí tem o método void, e tem o método drain, e tem o método boil, tá? Então vamos lá. O que o método fill faz? Se tiver vazio, ele enche e mantém o boiler falso, tá?
O que é o drain? Ele esvazia o cara, tá? Se tá vazio, né? Se não tá vazio, não é, esvazia o cara, beleza? Boil, então, se não tá vazio e não tá boiler, então assim, é a brincadeira, é uma máquina de estados, tá? Se tiver empty, retorna empty, se tiver boiler, retorna boiler, lá vai, tá? Ele retorna o estado dos dois carinhas aí, tá? Olha como é que o controller funciona e como é que a gente usa esse cara, né? Vamos lá. Aí é que vem o ponto todo. Quando a gente está usando o singleton, a gente não dá new. Essa que é a diferença toda da parada. A gente não dá new, tá? A gente dá get instance. Ou o nome que você quiser dar para esse método, tá? A gente não dá new. Essa aqui é toda a brincadeira toda. É assim, você tem que falar, olha, galera, não pode pegar um negócio tal. A gente tem que funcionar de forma adequada aqui e assim por diante, tá? Então, assim, esse cara aqui, ele funciona nessa situação. Agora, vamos rodar aqui para ele ver aqui. Então, eu vou primeiro comentar aqui, ó, para vocês verem aqui que eu vou pegar essa primeira instância aqui, tá? Vamos lá. Opa, deixa eu ver onde que eu tô aqui. Tá aqui, rodou. Sai daqui, rapaz. Tá aqui. Quando eu executei esse cara aqui, ó, creating a unique instance of chocolate boiler, tá? Então criou aqui, aí ele deu dois returns aqui. Deixa eu ver se esse return aqui é o que eu tô achando que é que deu return. Chocolate Cold Lens. Não, acho que não é, não é esse cara aqui que eu quero aqui não, cara, olha. Guatamão, Guatamão, Guatamão. Clear. Singleton. Chocolate. Tá aqui. Java C. Chocolate. Controller. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu tô errando. Acho que na verdade agora vai funcionar. Pera aí. Acho que eu tô esquecendo é a referência aqui pro pacote, né, cara? Pro pacotinho. Chocolate Controller. Ah, agora foi. Eu acho que é isso aqui. Singleton, chocolate. Acho que eu só preciso fazer um ajuste aqui. Pera aí, galera. Deixa eu só tirar esse negócio do pacote aqui. Aí vai dar. Aí vai dar certo. Opa, deixa eu. Fiz um negócio aqui. Deixa eu só tirar essa referência aqui. Aí vai dar tudo certinho. Save. Eu só preciso desse diretório aqui para esse exemplo. Vamos lá. Code Lens. Sai daí, garotão. Singleton, chocolate, Java C, chocolate controller. Pronto, rodou. Olha aí, ó. Eu tive que tirar ali o pacote para não bagunçar muito a minha vida. Tá aqui. Eu criei aqui ele, né? Aí, quando eu executei, claro, ele executou esses dois carinhas aqui. Aí ele fez aqui os métodos dele, fill, boil, drain. Tá, vamos dar uma brincada com esse cara aqui, né? A chocolate boiler. Quando eu fiz o empty aqui, eu vou botar uma mensagem aqui pra gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Ah, foi mal. Eu tô aqui no cara errado. Aqui. Filling.
Pronto. Aí eu vou colocar a mesma coisa aqui. Drained. Pô, perfeito. Me salvou aqui a vida. E o boiler. Show. Então, vamos rodar o cara de novo aqui. Java. Olha aí. Eu fiz os três métodos aqui. Agora vamos começar a brincar com essa máquina de estado aqui, só para a gente ver como a gente está sempre usando a mesma instância, né? Se eu chegasse aqui no boiler no controller, tá? E vou criar agora uma segunda instância, tá? Se eu tentar boil, vamos lá, eu fiz drain, né? Então vamos entender a máquina de estado de novo aqui rapidinho. Quando você dá drain, você coloca o empty para true, tá? Então assim, se não tá, assim, a única forma de fazer o negócio ferver é estar cheio. Tem que estar cheio antes de ferver, tá? É uma maquininha de estado do tipo assim. Você pode encher, você pode esvaziar e você pode ferver, tá? Então o que a máquina de estado está dizendo aqui? Se eu encher, tipo, quando ele inicializa o potinho de ferver chocolate, aqui, o que ele faz? Quando eu dou fio, ele nega o vazio e nega o fervido. Quando você esvazia, ele esvazia o empty, tá? Pô, beleza, tal. E quando você dá boil, entendeu? Aí ele vai checar se tá vazio, tá? Então assim, se não tiver vazio, um dos dois, tá? Tipo assim, só olhando o vazio aqui. Se tiver vazio, pô, aí é que ele passa o boiler para true. Legal? Então, vamos tentar agora, olhando a máquina de estado como está aqui, ó. Eu esvaziei. Será que eu vou conseguir ferver? Vamos lá, vamos dar uma olhada agora aqui. Ó, ele retornou, mas não aconteceu nada. Quando eu dei boil, por que ele não ferveu? Porque ela estava vazia. Agora, se aqui antes, ó, na hora que eu executei o método, ó, ele retornou a mesma instância do primeiro. Para ver como a máquina de estado continua a mesma. Agora eu vou fazer o drain aqui, ó. O drain não, eu vou fazer o fill. Com o fill, aí ele vai fazer, aí vai dar as mensagens. Olha só como vai ser legal. Agora deu, ó. Olha o legal aqui. Você pode ter um recurso que muita gente acessa, entendeu? Ou vai acessar em horas diferentes ou de locais diferentes, mas o recurso é sempre o mesmo, tá? E esse aqui é o principal ponto desse negócio aqui, eventualmente precisar ser thread safe. Se isso aqui for acessado um por vez, não vai ter problema nenhum, tá? Acessei aqui, acessei de outro lugar ali, tal, beleza. Agora, se isso aqui for acessado em forma paralela, aí pode dar problema, tá? Então, existe uma implementação thread safe dele, tá? Que você usa esse synchronized aqui junto, tá? Mas isso aqui é uma coisa mais avançada, tá? Por que isso aqui é mais avançado? Porque aí ele evita de a operação de alguém que vai escrever ser interrompida por outro que vai ler, tá? Aí então o Synchronizer faz isso. Então, mas o 99% das vezes isso aqui é suficiente, a não ser que você esteja programando num sistema que tenha thread, tá? Se você não está programando num sistema que tenha thread, basicamente isso aqui vai funcionar muito legal, tá? Mas o ponto é, diferentes caras podem pegar esses objetos e quando eles forem acessar, eles vão usar eles vão estar apontando para os mesmos recursos, vão estar atualizando as mesmas coisas. Então você tem um ponto só, tipo, tem vários objetos que podem estar sendo instanciados por aí, mas você tem certeza que eles estão lendo as mesmas variáveis. Isso aqui serve para, tipo, você gerenciar controle, tipo, a atualização de variável, tipo, as cores de uma interface, não sei o que. Você pode colocar um singleton que
É os parâmetros de acesso daquele cara. Qual é o IP, qual é a cor, não sei o que, tal. Trocou. Se um cara. Eu não sei se você já viu o sistema que tem esse negócio de trocar IP e tal. Aí tem um cara que atualiza. Em vez de ele ter que atualizar um monte de gente, cara, todo mundo pega da get daquele objeto. Pô, aí você só atualiza em um lugar. Então o Singleton ele tem vou dizer, essa vocação, cara, de centralizar sistemas de atualização, informações e tal, variáveis que você consideraria globais, mas você quer dar um controle melhor de acesso para elas, tá? Então isso aqui é um negócio bacana, é simples, tá? Mas tem que lembrar só a pegadinha, né? A gente não pode dar new nela, né? A gente dá get instance. Quem dá new é o get instance. O get instance, quando é necessário, ele dá new lá dentro da classe. Se não for, ele fecha, tá? Agora, se você tentasse, olha a brincadeira que eu vou tentar fazer aqui, tá? Olha o que eu vou fazer. Vou chegar esse cara aqui, ó. New Chocolate Boiler. Olha o que vai acontecer aqui. Oi! Por que deu pau, professor? Por que deu pau? Por uma razão muito simples, que pouca gente em Java sabe disso, né? Que eu me segurei de controlar. Eu normalmente quando ensino, a gente fala que o construtor, tu não precisa colocar isso aqui, né? Ó. Tu não precisa colocar isso, né? Ah, o construtor sempre é público. Mentira, cara. O construtor, ele não necessariamente é público. Você pode fazer ele privado, cara. Pode, entendeu? Aí significa que você controla como é que aquela classe vai ser instanciada. Então, do jeito que está aqui, o que aconteceu? Eu obriguei a classe, só pode ser instanciada aqui dentro. Porque como ele é private, ele só pode ser chamado dentro da classe, por esse método aqui, tá? Então, por isso que quando você vai fazer um método, um padrão singleton, você não usa o new, você usa esse cara aqui, porque o new agora virou private. E esse é a diferença total desse cara aqui. A gente aprende uma coisa interessante aqui, que o construtor pode ser privado. Aí esse outro método que você vai liberar lá dentro é que vai conseguir fazer isso dentro da classe, tá? Então, importante lembrar, não esquecer, tá? Dessa sacadinha de dentro do padrão singleton, que você torna o construtor dele privado e o get instance é que instancia a classe, tá? Então, lembrando, importante para a gente não esquecer só a parte do padrão de projeto do singleton. Bora passar agora para o Observer, cara. Vamos falar sobre o Observer. O Observer, cara, ele é eu digo assim, ele é um dos grandes pilares também. Tipo, eu digo, o gestão de dependência, ele é a base. Aí quem são os pilares? O Observer é um deles. O Estratégia é um, o Observer deles. Eu diria que o Decorate é outro. Tem gente que já diria que talvez seja o Chain of Command, ou o Adapter, mas assim, o Estratégia e o Observer ninguém discute. Eles são basilares, entendeu? Então vamos dar uma olhada nele lá. O que é esse padrão? Esse padrão aí, ele define uma dependência de um para muitos entre objetos, tá? Quando o objeto muda de estado, significa um atributo dele muda de valor, as pessoas que estão interessadas nessa mudança de valor, elas são notificadas e atualizadas automaticamente, tá? Então, esse padrão ele também tem um apelido, é o padrão publicador assinatura, ou então publicação assinatura, tá? O que equivale isso aí? Você não vai pegar a mensagem, a informação. A informação, quando é alterada, ela é enviada para você, tá? Então, no padrão observador, existem muitos observadores, os objetos que fazem a assinatura, que estão observando um determinado objeto, que é o objeto que publica, tá? Vocês vão ver esse subject, entendeu? E os observers. O subject é o cara que tem a informação que muda de estado, que todo mundo quer saber, e os observers são os caras que estão interessados em saber o que está acontecendo ali, tá? Os observadores se registram em um assunto para receber notificação quando houver uma mudança de estado. O objeto observador pode registrar ou cancelar o seu registro e eles são... A brincadeira toda é usar interface aqui. Por quê? Olha a loucura. Como é que tu vai saber quem vai se cadastrar para pegar a informação que você tá... Tipo, o objeto que tem a informação que todo mundo quer saber. Porra, legal.
Mas tu, a princípio, tu não sabe quais tipos de objetos poderiam ter interesse em você. Então tu não pode colocar na lista de interessados somente object. Ou tu pode pensar assim, eu poderia colocar todo mundo como numa hierarquia, a não ser que quisesse fechar. A estratégia mais legal é você colocar uma interface, dizer, olha, quem quiser repegar esse dado aqui, implementa essa interface, porque aí você vai poder ser inserido nesse array que eu vou colocar aqui, que são dos meus assinantes. Então, o objeto que tem o estado, que todo mundo quer saber, ele tem dentro dele um array com as referências dos assinantes dele. Como todos os assinantes são obrigados a implementar um método comum, ele vai chamar aquele método comum para todos aqueles objetos, que agora ele não quer saber que tipo são, basta implementar aquela interface, que ele consegue avisar. Olha como é que é bem elegante a parada. A gente tem aqui o assinante, que ele tem essa lista aqui, ó, do tipo observer, que é a interface que a gente implementa, tá? E ele tem aqui os estados, a taxa, e tem os métodos que notificar os observados, tá? E ele tem um método que insere a pessoa na lista, remove a pessoa na lista, tal. E a interface observer, ela tem, ó, esse método chamado update. Então todo mundo que é interessado em saber a informação tem que implementar o método update. Por quê? Quem vai executar esse método não são eles. É a classe que vai atualizar os caras, o subject. Ele vai passar pela lista executando o update em todo mundo, passando a informação que aquela pessoa está querendo, tá? Qual é a pegadinha? A gente não se confundir. A gente tem que criar uma lista por coisa de interesse. Vamos supor que você tem dois atributos que são interessantes para alguém ou para pessoas. Você tem que ter 2 arrays. Um array para cada coisa. Cada elemento que vai mudar de estado, que alguém quer saber coisa para ele, tem um array para ele. Porque as pessoas podem se inscrever num array e não se inscrever no outro. Pode ter interesse num certo atributo e não ter interesse em outro. Pode ter interesse em 2, se inscreve nos 2. E assim por diante. Tá legal? Então a brincadeira toda acontece isso. E aí, ó, cada pessoa que tem interesse em saber uma coisa implementa essa interface. Pô. Aí show de bola, ele pode se inscrever nessa lista aqui. Tá? Então, como é que acontece? Defina o seu problema e a funcionalidade principal, independente de outros códigos, ela irá gerar como publicadora. Declara a interface de assinante, declara a interface de publicação, decida onde colocar a lista, que normalmente a gente vai colocar dentro do método lá. Você vai implementar as classes publicadoras, os métodos de notificação e, pô, toda vez que atualiza, você executa os caras. Olha que legal. Esse aqui é um exemplinho, mas eu vou investir mais tempo mostrando outro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês que eu acho mais show, tá? Qual é a vantagem desse cara? Primeiro, é o princípio aberto e fechado. Você introduz novos assinantes sem ter que mudar o código do publicador. E você pode estabelecer relações entre os objetos em tempo de execução. Cara, isso é muito legal. Vamos dar uma olhada aqui que eu volto aqui para a gente comentar mais sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre o Observer aqui, tá? A gente tem aqui, ó, a classe Observer, tá? Deixa eu ver se eu fiz aqui tudo direitinho. Aqui eu já fiz a adaptação da classe. Então vamos lá. Contexto para vocês. A gente tem aqui o nosso cenário é o seguinte. A gente tem aqui uma estação meteorológica que tem um objeto chamado informação do tempo. Tá? Essa informação do tempo aí, imagina que esse objeto aqui ele é atualizado por um Arduino que tem um monte de sensores. Aí ele atualiza esse carinha aí. Ele tem três atributos. Ele tem temperatura, umidade e pressão. Tá? Então uma estação meteorológica. Quem atualiza esse cara aí é o Arduinozinho. Ele vai lá e dá seta esse cara. Então o dado vem do sensor e você atualiza esse objeto, weather data, informação do tempo. Tá? Aí beleza. Só que o que acontece? Na implementação, sem esse padrão aqui, as pessoas viam nele faziam pooling. Ficava todo mundo dando get temperatura, get umidade, get pressão. Agora imagina 3, 4, 50 mil clientes dando pooling nesse cara. E assim, tem clientes diferentes de temperatura, tem clientes diferentes de umidade, tem diferente de pressão. Todo mundo fazendo pooling nele. Tem uma hora que esse cara aqui ia sofrer um DOS, um ataque de demanda, entendeu? Por quê? Ele não conseguia responder.
Então, aí o que, que a pessoa faz? Pô, eu não quero que o meu objeto seja massacrado com um monte de notificação de get. Tá todo mundo indo na API dando get no cara. O que, que eu quero fazer? Não, é o seguinte. Eu vou notificar todo mundo que tiver interesse em ajustar o valor quando tiver uma alteração aqui. Então, todo mundo que quiser saber uma modificação sobre a temperatura, vai ter isso aí. A umidade vai ser isso aí. A pressão vai ter isso aí. Então, o que, que vai acontecer agora aqui? Tá? Eu vou criar, então, um array list do tipo observer. Esse observer aqui a gente vai saber já já. Ó. Mas vamos primeiro ver aqui. A classe weatherData, ela tem que implementar o subject, a interface subject. O que significa essa interface? É a interface de quem tem algo para publicar. Tipo, esse cara aqui tem coisas ou tem um elemento que é de interesse das pessoas. Tá? Então, bora olhar a interface subject. A interface subject ela tem 3 elementos. Tá? Ela tem o registro observador, remover o observador e notificar os observadores. Pessoal, isso aqui você pode trocar o nome para o nome que você quiser, cara. Update all, register, remove, sign in, sign out, update. Você dá o nome que você quiser, mas o comportamento vai ter que existir. Você tem que habilitar um objeto de se colocar numa lista, de se remover de uma lista e de um método que notifica todo mundo que está na lista. Então, a classe subject tem esses 3 comportamentos aqui que nesse caso foram implementados esses 3 métodos aqui. Tá legal? Então, na weatherData, a gente implementou o array, a gente implementou na forma de array list. Porque é mais fácil, você usa como suas pilhas, tá? Então, vai registrar, vai receber aqui uma referência de mas que essa referência? É de observer, é da referência de um objeto do tipo observer. O que é esse observer? A gente já vai ver, é uma interface também, tá? Então, ele vai receber um objeto, uma referência de um objeto que implementa a interface observer e adiciona no array, nesse array aqui, tá? E para remover, ele faz esse cara aqui tá lá dentro, pô, beleza, qual é o índice desse cara aqui? Se esse cara aqui for mal quiser, ele remove o cara. Tem várias formas de fazer essa remoção, essa aqui talvez não seja a melhor, mas é o ponto, tá? Então a gente tem um mecanismo de remover e adicionar alguém numa lista, tranquilo. Quem fez a ED1, ED2, mata isso aqui, tá? E aquele que avisa todo mundo. Houve uma modificação, o notify, o que ele faz? Ele pega o tamanho da lista, pega a referência de cada um deles e para cada um daqueles caras ele executa o método update. Então o notify observers executa o update em todo mundo que está nessa lista de assinantes. O que ele vai passar? Nesse caso aqui ele passa os 3 valores. Se você quisesse, você podia fazer a lista do notify temperature, notify humidity e notify pressure. Podia fazer uma lista para cada valor, tá? Nesse caso aqui, por ser um exemplo, ele fez um cara que passa os 3 valores atualizados. Quem foi atualizado? Não sei, algum dos 3. Mas se você quisesse fazer um negócio bem realista, passava só um. Tipo, fazia a lista da galera da temperatura, a lista da galera da umidade, a lista da galera da pressão. Pronto, show de bola, tá? E aqui, tem um método chamado houve mudança nas medições. Aí ele chama o Notify Observers. É só um encapsulador abstrato, tá? É aquela parada, a gente sempre começar a publicar, implementar pensando nas abstrações. Elas funcionam muito, como funciona no mundo real, tá? Aí, tá aqui o método set. Lembrando, esse cara aqui é engraçado. A gente tem um método set para os 3 e um método get para cada. Variação, tá? Então, obviamente, esse aqui é o set dele. Então, o set dele, ele pega os caras, cada um deles direitinho. E tem o get de cada um, Isso aqui é uma variação, tá? Então, imagina que isso aqui é um hardware, que ele está lendo os 3 valores e está setando. Então, o cara não teve necessidade de criar um set para cada um. Porque ele falou, cara, não existe fazer um set de cada um. Os 3 são atualizados simultaneamente, sempre, pelos valores, tá? Então, ele setou os 3, tá? E tem um get de cada um aqui, todo bonitinho, tá? Então, beleza, toda vez que ele faz uma modificação, ele clica aqui. Mas, galera, isso aqui podia ser mas tão melhorado de uma forma que vocês não imaginam. Do tipo, se você faz um controle individual para cada um desses valores aí,
você podia controlar a hora que você vai colocar esse cara aqui. Por exemplo, vamos supor que a leitura que está acontecendo nesse sensor aqui, por várias vezes, ela lê esses 4 valores aqui iguaizinhos ao anterior. Não haveria necessidade nenhuma de chamar esse cara aqui. E você pode implementar essa lógica. Você checa. A temperatura que vai ser setada é igual à temperatura atual? A temperatura está igual à temperatura atual? Se qualquer um desses caras aqui fosse assim, tipo, se os 3 caras são iguais às temperaturas que eles tinham anteriormente, não faz nada. Do contrário, você atualiza e ó, chama esse cara aqui. Olha que legal, você podia fazer isso. Aí vamos supor que passasse um certo período de tempo sem atualização, você não chamava esse cara. Bacana, hein? Show demais, né? Ou isso aqui podia estar implementado, sei lá no hardware, de alguma forma. O hardware só chamava esse método aqui se pelo menos um dos valores fosse atualizado. Ou você podia criar o que a gente chama de step. Tipo, a temperatura está 24 graus. Quando for 24,01, eu tenho que atualizar? Não, cara. Atualiza só de meio em meio, de 0,2, 0,2, 0, é só se ele passar de um certo threshold é que você atualiza. Você evita sobrecarregar o sistema de notificação. É um negócio bem legal. Bora olhar agora a interface Observer. Olha a interface Observer. Quem tem interesse em saber a informação, o que tem que implementar? O update, ó. Ele tem que implementar em si mesmo a interface update que vai receber 3 valores, ó, que são os valores que o objeto, o AirData vai passar. Aí, ó, aqui são exemplos. Aqui é um exemplinho bem legal, né? Tem um método aqui, ó, que é a estação meteorológica. Esse cara aqui, imagina que fosse o teu Arduino, né? Então, ele está mostrando aqui 3 objetos de classes completamente diferentes, tá? Que ele tem um objeto aqui chamado display de condição corrente, depois tem um outro objeto chamado display de estatística e depois tem um outro objeto que é o display de previsão do tempo. São 3 objetos completamente diferentes, mas os 3 caras vão se tornar assinantes do AirData. Ó. Qual é a brincadeira aqui? Quando eles são inicializados, o construtor deles recebe a referência do AirData. O que acontece? Vamos dar uma olhada num deles aqui, ó, Forecast Display. Ele implementa a interface Observer e olha lá o que ele faz aqui, ó, recebe o AirData. Quando ele recebe o AirData, ó, ele pega o objeto AirData e fala, cara, me registra aí como assinante. Olha o que acontece quando ele recebe o update. O AirData, o Forecast Display, só precisa de 2 informações, da última pressão e da pressão atual. Ele não usa umidade nem temperatura, ele só usa pressão. Tá? Então é o caso aqui, tipo, se a gente tivesse implementado, por exemplo, somente a lista da pressão, ele só teria assinado a lista da pressão. Tá? E ele tem aqui uma brincadeira bem legal. Ó. Ele tem aqui a última pressão e a pressão atual. Qual é a brincadeira dele? Ele avalia se a pressão aumentou ou diminuiu, porque ele sabe se a pressão cai, o tempo está formando, se a pressão sobe, está desfazendo, e assim por diante. Tá? Então ele está avaliando, ó, a pressão continua a mesma, o que está acontecendo, assim por diante. Então, olha a brincadeira toda aqui. A gente tem 3 classes de tipos completamente diferentes, mas elas agora estão totalmente presentes aqui nesse array aqui. E se eu quisesse adicionar uma quarta, eu podia adicionar, eu não ia tocar na AirData. 0. Não fazer nada. Eu poderia adicionar outros displays, outros conectores, outros coletores de informação e não ia em momento nenhum tocar na classe Weather. Isso aqui é o princípio do aberto e fechado. Você fecha para modificação e abre para expansão. Eu consigo expandir e adicionar novos clientes e não toco em nenhum dos clientes anteriores e não toco no cara que me dá a informação. E eu ainda podia fazer isso em tempo real. Que isso que eu acho que é a grande sacada aqui desse negócio, tá? Deixa eu mais aqui. Aí o funcionamento basicamente é esse, ó. Se você ver bem aqui, deixa eu
voltar aqui agora para essa classe aí, para a gente ver o exemplo que estava rodando. Observer. Weather. Tá aqui. Tá? Aí, ó. Se eu der Java Weather Station, o que está acontecendo aqui no Weather Station? Eu estou passando 3 temperaturas, ó. Temperatura, umidade e pressão. Tá? Olha o que vai acontecer aqui. Vamos olhar aqui. Eu vou fazer o seguinte. O Forecast Display. Eu vou comentar aqui o Current Correction Display. Deixar só o Forecast, tá? Java C. Weather Station. .java. Opa. Station. .java. Agora eu vou dar Java Weather Station. Olha aí. Eu só tô olhando o forecast. Cadê aqui? Ah, não. O New Current Display. Foi mal. Eu deixei passar um cara aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu estou esquecendo. Forecast Display. Where Data. Salvei. Java C Weather Station.java. Java. Vamos lá. Tá aqui o forecast, ó. Tá aqui. Então, olha o bacana. Tá aqui a classe, bonitinha. Ele só olha a pressão, tá? Ele inicia a pressão com um valor lá, que eu esqueci qual é. Eu vou manter a pressão igual. Eu vou manter a pressão tá igualzinha aqui, ó. Vou manter a pressão nos 3 aqui, ó. Já que ele só olha a pressão. More of the same. Pô, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a pressão. A pressão vai aumentar agora. Ó, a pressão aumentou. O tempo vai melhorar. Só que na sequência ela cai de novo. Ó, aí significa que vai ficar frio. É porque isso aqui é uma coisa que é conhecida na meteorologia. Quando a pressão aumenta, entendeu? Significa que a massa de ar que está vindo é uma massa de ar mais seca. Então, assim, significa que o tempo vai melhorar. Quando o ar começa a ficar mais úmido, aí a pressão cai. Aí a gente vê aqui, ó, daqui do que estava inicialmente, ela caiu. Aí daqui para cá aumentou. Aí, ó, entendeu? Então, a gente vai sacando como é que funciona a parada. Aí, ó, adicionando outro display. Aí esse aqui já é o de estatística, que ele vai medindo as coisas. Aí ele vai dando o máximo e mínimo, ó, de cada um dos caras, entendeu? Pô, bacana aqui. A estatística é média, máxima e tal. Aquelas coisas que vocês viram em ED1 e ED2 lá, que não é nada muito longe não, tá? Então, pessoal, qual a vantagem monstra desse cara aqui, cara? Tipo, ambos tratam com interfaces. O subject trata com uma interface e os observadores trabalham com interface. Então, um não sabe a classe concreta do outro. Isso é que é louco. Um não sabe. Tipo, os observadores não sabem qual é a classe concreta do subject. O subject não sabe a classe concreta de quem está observando o valor que ele quer lá. Entendeu? Esse desacoplamento é a coisa mais libertadora que existe no código. Por isso, repito aquilo que eu comentei em sala de aula uma vez com vocês, né, no começo lá da aula introdutória desse assunto. Quando a gente começa a programar de forma bem profissional, orientada a objeto, usando framework, a gente para de programar para classe concreta. A gente começa a observar os padrões que tem das coisas e, cara, cria uma interface e usa ela. Por quê? Se eu precisar trocar, eu não vou mexer mais em ninguém. Eu só preciso fazer aquele cara implementar a interface. Você para de programar para classe concreta, porque você pode trocar a classe concreta e não mexe mais nada. Tá? Então, esse aqui é o ponto todo de programar orientado a objeto de forma bem consciente, entendeu? Que eu gosto de falar, tá? Padrão Composite, eu vou falar só por aqui, não vou mostrar o código não, tá? O que esse cara faz aqui? Porque ele é um padrão bem bobinho, tá? Não precisa nem fazer muita coisa não. Eu vou querer falar quarta-feira é do Decorator, que ele é bem legal. Vamos lá. O composição é o seguinte,
você tem um monte de objetos que você quer tratar eles como se ele fosse um só, tá? Então, a brincadeira é que você vai usar eles como se fosse uma hierarquia. Então, aqueles algoritmos que vocês aprenderam lá em ED2 de árvore, eles aparecem aqui de novo, tá? Então, como é que funciona isso aí? Você vai usar a hierarquia para representar ela dentro desse padrão aqui, que esse que eu acho muito legal, tá? Como é que funciona? Você tem um componente que ele executa a ação que você quer e ele passa essa execução para os filhos dele. Os filhos dele implementam essa mesma interface. Então o que acontece? Eles executam aquela hora e passam para os filhos dele, assim por diante, tá? Então, a brincadeira toda do padrão composite é isso aqui. Você vai passar, todo mundo vai executar a mesma coisa. Exemplo, vamos supor que você monta um sistema de janelas, de uma interface que você monta com janelas, tá? Aí você tem o objeto botão, você tem o objeto window, você tem o objeto panel, não sei o que. Mas aí você coloca eles numa hierarquia, tá? Mas você quer que aí você tem os objetos que sabem a lista de todo mundo que está presente nele, tá? Então você pode pedir para todo mundo trocar, fazer um display, mudar a posição, não sei o que, tal, numa ordem só e todo mundo vai ser executado por causa da forma da árvore que ele está colocado, tá? Então você tem o componente, declara interface para os objetos da composição e gerencia seus componentes filhos. Ele também implementa o comportamento padrão. O leaf, que é o comportamento dos objetos primitivos, são os folhas que a gente chama, né? É o cara que é a orelha. O composição armazena os objetos filhos e implementa as operações executadas nos filhos, e o cliente manipula os objetos através da composição. Esse aqui é o clássico. A gente tem uma interface empregado. Então vamos supor, esse aqui não é o melhor, talvez o melhor exemplo, mas ele serve, tá? Então, a gente tem numa empresa o objeto desenvolvedor, tá? Aqui. Tem o objeto gerente, tá? São dois objetos completamente diferentes. Aí, só que a gente precisa que esses caras aconteçam, sejam implementados, obedeçam um certo comando comum, tá? Então, o que acontece aí? A gente faz que todos eles implementem a interface empregado, o que eles são, tá? Aqui está acontecendo aquele negócio que a gente gosta de falar em padrão de projeto que vocês viram comentar. A gente privilegiar a composição sobre a herança. Eu poderia colocar o empregado como uma classe abstrata? Podia, o empregado abstrato, aí, pô, tem as especializações, empregado, gerente, não sei o que, são tipos de empregado. Exatamente. Mas aqui a gente não está implementando dessa forma. A gente está implementando, a gente está preferindo usar a composição do que a herança, tá? Então, tá aqui a interface empregado. Ó, aí a gente tem aqui os atributos do desenvolvedor, tem aqui o seu construtorzinho e tal, e tem o seu show employee details, mostrar os seus detalhes, tá? Beleza, suas informações. E tem o gerente aqui que tem os seus atributos, tem o seu construtor e tem o show employee details, tá? Aí o que acontece? Aí a gente tem uma classe aqui, ó, chamada diretoria, tá? Aí essa classe diretoria, ela implementa também a classe empregado. E agora ela vai ter uma lista de objetos que são dessa classe aqui. Olha que legal, tá? Então, o que acontece? Eu posso adicionar todo mundo nessa classe, porque todo mundo, nessa lista aqui, porque todo mundo implementou essa interface aqui. Aí eu posso passar, ó, o mesmo método, porque todo mundo, como implementou a interface, está garantido que implementou esse método aqui. Então não importa o tipo de pessoa que ele é, quando eu executar, todo mundo vai implementar aquele método. Por que eu digo que esse cara aqui é mais simples? Porque ele bebe do mesmo conceito que a gente implementou ainda agora no Observer, entendeu? Objetos diferentes que implementam uma interface e um outro objeto vai passar num array chamando todo mundo daquele cara, entendeu? Aí que acontece essa história aqui. Tá? Então o composição tem essa característica e eu acho que é bem interessante porque ele usa árvores. O que acontece aqui? Você pode fazer pessoas que têm certas hierarquias chamar outras e aí por diante. Você pode mandar fazer hierarquias de composição, de diretorias, assim por diante, tá? Então, assim, tem muitos. Tem a diretoria dos devs, diretoria administrativa e tal.
cada um implementa e você passar para implementar todo mundo executa o método certinho, tá? Então essa aqui é a vantagem desse cara aqui, tá? Então, ó, o padrão composição deve ser usado quando o cliente precisa ignorar a diferença entre composições de objetos e objetos individuais, tá? Então, assim, ele tem essa característica, tá? Só que ele não usa a herança. Tá? Então ele tem ele é uma alternativa para usar a herança quando você vai juntar. Imagina numa situação dessa, às vezes caras que não são parte da mesma estrutura. Vamos supor, CNPJ com CPF, tipo, você tem empregado e tem empresas, e você quer obter a mesma coisa, mas eles não têm a mesma chave, eles não são a mesma coisa, você não pode colocar na mesma hierarquia. Aí você usa esse cara aqui, cara, é um negócio bem legal, dá muita flexibilidade. É um padrão interessante. O Decorator vai virar para a próxima aula, então, o que a gente viu hoje? A gente continuou a nossa jornada, né, pelos padrões de projeto. A gente viu o Singleton, a gente viu o Observer e a gente viu composição, tá? Eu digo que o Singleton tem aquela... o que eu gosto de marcar do Singleton? É controle de recurso, mas lembrar uma pegadinha da orientação a objeto. Ele é um cara que altera a ideia de que a gente tem do construtor ser público. Esse é um negócio que eu acho sempre legal de lembrar do Singleton, que ele muda essa parada. O do Observer, o que eu acho elegante nele é o desacoplamento total entre a classe publicadora e a classe assunto. Cara, ou Subject e o Observer. Cara, ninguém sabe quem é ninguém, cara. É um negócio muito legal. E isso aí dá uma flexibilidade para os componentes que participam disso aí muito grande. Você pode alterar, não sei o que, o comportamento se mantém igual. Detalhe importante para lembrar. Essa implementação que eu mostrei para vocês não é thread safe. É uma implementação muito simples. Por que tem thread safe? Porque o processo de notificar, às vezes, pode não acontecer na mesma velocidade que você imagina. A ordem de notificação pode não acontecer. Tipo, se for thread, você está fazendo a notificação paralela, nem todo mundo vai ganhar ao mesmo tempo a mesma informação, tá? Então, tem forma de implementar isso, thread safe, basta procurar referências que você encontra rapidinho, tá? E o padrão composição, que a gente viu ainda agora, que ele bebe do mesmo conceito, cara, só que usando árvores para passar, tá um monte de objeto que você não consegue tornar igual, que você não quer que sejam iguais, que tenham tipos diferentes, você não consegue ou não quer colocar numa hierarquia, obedeçam o mesmo tipo de comando, obedeçam a mesma instrução, tá? Então esse é um negócio bem interessante, eu acho legal pra caramba. A gente usar, eu sei que esse cara aqui ele é muito utilizado na parte gráfica de coisas, na parte de impressão, renderização e tal. Você tem muito esse tipo de coisa, objetos que não tem nada a ver um com o outro, mas pô, tem um render, image, não sei o que, tal. Então esse aqui é um negócio que tem nichos que esse cara são mais utilizados do que outros, tá? Então legal. E já deixo o aviso, quarta-feira vai ter o Decorator e vai ter mais informações, os informes que eu vou dar no iniciozinho da aula, tá legal? Pessoal, obrigado a todos que virem essa gravação e tal. Obviamente não tem nenhum aluno apareceu para aula e tal. Tudo bem, galera. Obrigado a todos, tá? Um abraço aí a todo mundo e daqui a pouco vejo vocês aí. Fechou, pessoal. Valeu!